Esse vídeo tem os seguintes objetivos: apresentar o Kubernetes e os problemas que ele resolve, analisar sua arquitetura, seus respectivos componentes e a interação entre eles, e por fim entender sua importância no mercado de trabalho hoje. Para entender o Kubernetes, é preciso que tenhamos bem clara a noção do que é um cluster, pois o Kubernetes permite que criemos um cluster com várias máquinas para executar nossos containers. Um cluster é um conjunto de máquinas ou servidores interligados que operam como se fossem um único sistema. Em um cluster, cada uma das máquinas é chamada de nó. Então, na imagem de exemplo, temos um cluster com 3 nós. Em geral, um cluster é utilizado para atingir 3 objetivos diferentes, porém complementares. O primeiro é lidar com processamentos pesados que demandem uma alta capacidade de processamento e/ou memória. Nesse caso, a utilização de várias máquinas é uma boa estratégia pela possibilidade de realizar o processamento em paralelo, bem como pela possibilidade de usar máquinas mais baratas e de mais fácil manutenção, em relação a uma única máquina mais potente e cara. O segundo objetivo é conseguir resiliência. Isso significa que nossos sistemas estarão mais resistentes a falhas, pois quando existe apenas uma máquina, se ela apresentar algum defeito ou se sua conexão com a rede for interrompida, o serviço se tornará indisponível. No entanto, quando várias máquinas são utilizadas, se a máquina A apresenta alguns dos problemas citados, é possível que uma máquina B ou C do cluster passe a fornecer o serviço que estava rodando na máquina A, ou seja, o serviço continua funcionando independente da falha na máquina A. Por último, uma das vantagens de utilização de um cluster é a capacidade de escalar recursos conforme necessidade, ou seja, de acrescentar recursos computacionais ao cluster por meio da adição de novas máquinas. Ok, agora que já sabemos o que são clusters e por que utilizamos eles, vamos tentar responder outra pergunta: o que é Kubernetes? O Kubernetes também é conhecido como K8s. É um orquestrador de containers open source, que foi lançado pelo Google em 2014. Atualmente é mantido pela Cloud Native Computing Foundation, ou CNCF, cujo objetivo é tornar a computação nativa em nuvem ubíqua, ou seja, acessível a todos, por meio do suporte e integração de tecnologias open source independentes de fornecedores para a orquestração de containers. Essa fundação faz parte da conhecida Linux Foundation. Talvez você não esteja familiarizado com esse termo orquestrador. Vamos tentar entender o que ele significa. Um orquestrador de containers, assim como um maestro em uma orquestra, atua de modo que todos os integrantes trabalhem em conjunto corretamente. De modo especial, o orquestrador tem algumas responsabilidades. A primeira delas é cuidar do ciclo de vida dos containers, ou seja, inicializá-los, finalizá-los e distribuí-los entre os nós do cluster. Outra responsabilidade é gerenciar volumes e redes utilizados por esses containers. O orquestrador também é responsável por alocar recursos como memória e processamento para os containers, bem como o monitoramento da saúde deles e dos nós. Não se espante com o termo saúde, nos próximos vídeos isso ficará mais claro. Outra função de um orquestrador é expor serviços que são executados em um ou mais containers, além de realizar balanceamento de carga entre eles. Para saber como o Kubernetes realiza todas essas funções, é necessário conhecer sua arquitetura, seus componentes e a relação entre eles. Vamos então dar uma olhada em uma figura que mostra bem essa arquitetura. Na figura temos a representação de um cluster Kubernetes. Aqui na direita a gente consegue ver uma legenda que mostra o que significa cada um desses símbolos que aparecem aqui. Então, por exemplo, esse daqui, se a gente olhar, é o kubelet, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos respirar e dividir em partes, começando pelo control plane, que está representado aqui. O control plane pode ser encarado como o cérebro do cluster. Ele é formado por alguns componentes, os quais veremos a seguir, e atua realizando decisões globais sobre o cluster, assim como detectando e respondendo a eventos que acontecem no cluster. Um exemplo de decisão é o agendamento de um container em um determinado nó do cluster, ou seja, o control plane decide em qual nó deverá ser executado o container. Um evento poderia ser a finalização de um container após a detecção de que ele não se encontra saudável. O Controller Manager, que é representado aqui, é um gerenciador de controladores, ou seja, é um processo que gerencia vários processos chamados de controllers, controladores em português. Cada um desses controllers tem a função de observar o estado atual de uma determinada característica do cluster e garantir que esse estado fique o mais próximo possível de um estado desejado.
Sempre que há uma divergência entre o estado atual e o estado desejado, o controlador realiza alguma ação visando alterar o estado atual para que ele fique igual ao estado desejado. Alguns exemplos de controladores são o Node Controller, responsável por detectar e tratar a queda de nós do cluster, e o Job Controller, responsável por solicitar a criação de containers para execução de um job, bem como por detectar a sua finalização e alterar o estado do job para finished, ou seja, terminado. Outro componente do control plane é o scheduler, ou agendador, Sempre que um pod novo é criado, ele é o responsável por definir em quais dos nós do cluster os containers do pod serão executados. Eu sei, talvez, que você ainda não saiba o que é um pod, mas nós veremos nos próximos vídeos, então não precisa ficar tão preocupado com isso agora. Vamos pensar só em nível de container mesmo. Agora há pouco eu falei sobre estado atual e estado desejado. O estado atual do cluster é armazenado no terceiro componente, que é o etcd. Esse componente é um armazenamento persistente altamente disponível e que usa o padrão chave-valor, ou key value, para armazenar os dados do cluster. Já o quarto componente do control plane é o API Server. Como o nome sugere, ele é um servidor que executa a API do Kubernetes e que serve para interagir com os componentes do control plane. Esses 4 primeiros componentes que eu apresentei aqui do control plane são obrigatórios para você executar um cluster Kubernetes. Mas temos um quinto componente que é o Cloud Controller Manager, ou CCM. Ele é um gerenciador de controladores de nuvem. Esse cara é utilizado quando usamos alguma infraestrutura de cloud, que está aqui representada, que pode ser, por exemplo, a AWS, o Google Cloud Engine ou a Azure. O CCM permite a integração do seu cluster com a API do provedor de nuvem e atua de maneira parecida com o Controller Manager. Assim como o Controller Manager, ele roda vários controladores que lidam com os recursos da nuvem. Um dos controladores que ele executa, por exemplo, é o Service Controller, que é responsável por criar, atualizar e deletar load balancers lá no provedor de nuvem. Uma coisa que é interessante observar é que uma boa prática é fazer igual está aqui representado, ou seja, rodar os componentes do control plane em nós específicos para essa finalidade. Nós podemos chamar os nós onde rodam esses carinhas aqui de control nodes, mas não vamos nos preocupar com isso agora, já que em vídeos futuros nós vamos ver como fazer a configuração de um cluster Kubernetes. Outro detalhe é que cada um desses componentes pode ter mais de uma instância, ou seja, são todos escaláveis horizontalmente. Sendo assim, se você tiver 3 control nodes, poderia ter 3 instâncias de cada um desses daqui rodando, sendo que uma instância de cada seria executada num determinado control node. Apresentados os componentes do control plane, vamos agora ver os componentes do Kubernetes que são executados nos demais nós do cluster, ou seja, aqueles nos quais serão executados os nossos containers e que chamaremos como worker nodes. Aqui a gente pode ver 3, por exemplo. O primeiro componente é o Kubelet, que é o agente do Kubernetes que roda em cada um dos worker nodes e que faz o famoso cara crachá, ou seja, verifica se os containers de um determinado pod estão rodando efetivamente e se estão saudáveis. Esse cara é o responsável por se comunicar com o agente de execução de container que vimos no vídeo anterior, informando a ele para criar ou terminar containers. Por último, temos o kubectl, que nada mais é do que um proxy de rede que é executado em cada worker node, implementando regras de rede neles, com o objetivo de permitir comunicações de redes com os pods, tanto vindas de dentro quanto de fora do cluster. Ele tenta utilizar a camada de filtro de pacotes do sistema operacional que está rodando no nó, mas por qualquer motivo ele não estiver disponível, então o próprio kubectl realiza o trabalho sujo fazendo todo esse papel. Relembrando o vídeo passado, foi dito que era possível utilizar diversos agentes executores de containers no Kubernetes, como o Dockerd e o Containerd. Agora poderemos entender melhor como funciona essa comunicação. Vamos considerar 3 diferentes executores de container: Dockerd, Containerd e CRI-O. Como o Dockerd não implementa a CRI, o Docker Shin fica responsável por fazer a tradução para o Dockerd.
O Dockerd, por sua vez, entra em contato com o Containerd, que por sua vez ativa o runC para efetivamente criar os containers. Nesse caso, a comunicação entre o Containerd e o runC é possível, pois ambos seguem as especificações criadas pela OCI. Mas calma, vamos dar uma meditada agora, já que são muitos envolvidos no processo, como a gente pode ver aqui na figura. O Dockershim nós já entendemos que é utilizado para tornar o Dockerd compatível com a CRI. Mas quais as diferenças do Dockerd para o Containerd e o runC? Bom, primeiro é necessário falar que todos eles são agentes de execução de containers. Porém, é importante dividi-los em dois grupos. O runC faz parte do grupo que chamamos de agente de execução de baixo nível, ou Low Level Container Runtime em inglês, porque a função deles é focada somente em inicializar e finalizar a execução dos containers. Já o Containerd e o Dockerd são chamados de agente de execução de containers de alto nível, ou High Level Container Runtime em inglês, pois eles têm outras funções que também são bem interessantes, principalmente para desenvolvedores e para o pessoal de operações, e que auxiliam bastante em relação a usar diretamente o runC. Por exemplo, o Containerd, que está aqui representado, é um daemon capaz de gerenciar o ciclo completo dos containers, executando as atividades de transferência e armazenamento de imagens, execução e supervisionamento de containers, adição de interface de rede e armazenamento. Já o Dockerd utiliza o Containerd para realizar todas essas funções e ainda fornece outras funcionalidades e uma API para realizar os comandos disponíveis no cliente do Docker, facilitando o gerenciamento de containers, volumes e redes. Mas como eu disse anteriormente, o Dockershim será removido do Kubernetes. Vamos então ver os demais agentes executores de containers. No caso do Containerd, até a versão 1.0 existe um projeto à parte chamado CRI Containerd, que era o responsável por tornar o Containerd compatível com a CRI. Porém, a partir da versão 1.1, esse projeto foi incorporado ao Containerd, se tornando um plugin do mesmo que já vem habilitado por padrão. Sendo assim, o Kubelet consegue se comunicar diretamente com o Containerd, que por sua vez usa o runC para efetivamente criar os containers. De modo análogo, temos o CRI-O, um leve agente executor de containers que também implementa a CRI, e com o qual o Kubelet consegue se integrar diretamente. Por padrão, ele também usa o runC para criar containers. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você os componentes do Kubernetes e sua arquitetura, bem como sua integração com agentes executores de containers. Já que foi bem densa essa primeira parte do vídeo, vamos aliviar um pouco e mostrar alguns dados sobre a utilização do Kubernetes no mercado. Das dezenas de milhares de clientes da empresa Datadog, mais de 50% deles estavam utilizando o Kubernetes para gerenciar seus containers em 2020. Porcentagem essa que provavelmente aumentou durante os primeiros meses de 2021. Além disso, o Kubernetes está disponível como serviço nas principais plataformas de provedores de nuvem, como o Google Kubernetes Engine, ou famoso GKE, o Amazon EKS, a Azure Kubernetes Server, ou também conhecido como AKS, Red Hat OpenShift e IBM Cloud Kubernetes Service. Com isso, sua adoção tem crescido muito nos últimos anos devido à facilidade de utilização desses serviços. O Google Trends também mostra o quanto aumentou o interesse das pessoas pelo Kubernetes nos últimos 5 anos. Apesar de apresentar essa leve queda aqui, a gente pode chegar à conclusão que pela tecnologia já está sendo muito utilizada. No LinkedIn também é possível observar a alta demanda por profissionais que conhecem Kubernetes, tanto no Brasil, com quase 3 mil vagas abertas, quanto remotamente, com quase 22 mil vagas disponíveis. Para resumir nosso vídeo, a gente viu que os clusters auxiliam a resolução de problemas, como por exemplo, altas cargas computacionais e necessidade de resiliência. A gente viu também que em 2014 foi o lançamento do Kubernetes. Vimos um pouco da arquitetura do Kubernetes, que ele tem worker nodes e control nodes, que tem uma certa diferença entre eles. Nós vimos também que o Kubernetes pode usar diversos agentes executores de containers, não somente o Docker. E por fim, a gente viu alguns números que mostram uma utilização expressiva do Kubernetes nas empresas e uma alta demanda
demanda por profissionais que conheçam essa tecnologia. Bom, por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai começar a pôr a mão na massa e ver como instalar o Kubernetes no modo de desenvolvimento para a gente começar a ter contato com os conceitos que são utilizados nele. E aí, o que achou do vídeo? Se gostou um pouquinho, dá um likezinho. Se achou importante esse trem, compartilha também. Agora, se achou animal, se inscreve no canal. E se quer mais informação, ativa a notificação.